Hoje a filosofia, ela incomoda na escola. Incomoda não no lado ruim, né? Antes ela era muito aquele negocinho dos malucos, né? Que ainda tem, né? Mas eu acho que hoje, depois que ela entrou como uma disciplina obrigatória, mudou um pouquinho. Ela começou a ser notada. Então, nos primeiros anos que eu trabalhei com filosofia, eu vi assim, os meninos olhavam e falavam, principalmente os que chegavam no primeiro ano, que não tem, no caso da rede pública, que é o meu caso, trabalho nessa escola há 20 anos, né? Então eu vi assim, os meninos chegando e olhando, falavam assim, você é professora de filosofia? Aí ficava como se, e aí, o que vai, né? O que você tem? E aí uns chegavam já querendo, porque viu em algum filme, né? E cada um tinha, aliás, na verdade, a gente encontrava expectativas ou expectativas nenhuma, né, em relação à filosofia. Hoje, eles já sabem mais ou menos que existe a filosofia, já sabem que é uma disciplina que vai fazer parte das matérias deles de ensino médio. Algumas coisas assim em relação à filosofia, no caso da prática, né? Que eu falo, o que eu percebo como professora é que todas essas angústias, que eu estou achando ótimo estar aqui, é porque as angústias que a gente tem como sala de aula e o que a universidade, o que vocês, o que, né? Ao mesmo tempo que está tendo uma discussão lá, a gente está praticando lá, na sala de aula. E agora eu estou recebendo o pessoal do PIBID e que eu falei assim, é ótimo, porque para a gente construir essas coisas, né? Então, o que acontece? Ao mesmo tempo, a gente está aprendendo juntos, né? Então, eu estou falando, eu comecei a fazer coisas que eu não me sentia preparada em relação à filosofia. A primeira, eu falo que 3 coisas sempre percorrem o meu caminho dia a dia, né? Ou o meu ano letivo. Sempre as grandes indagações ou grandes questões, né? Que é o que, como e quando fazer em relação à filosofia, né? O que, meu Deus do céu. Aí vem tudo, né? Carga, eu estava conversando com os meninos hoje lá em Sobradinho. Meu Deus, 2 aulas por semana, né? E aí você fala, e na minha escola ainda tem um diferencial que graças a Deus a gente conseguiu, que as nossas aulas são duplas. Então pelo menos alguma discussão a gente consegue fazer dentro de uma aula no caso aula dupla. Mas aí eu sempre estou o tempo todo com esse o que fazer, como fazer, quando fazer, né? E agora com essa experiência eu posso dizer que eu tenho uma relação boa, pelo menos eu sei o que está acontecendo a nível de universidade, né? E eles estão vendo o que está acontecendo, né? A nível de escola, porque essa distância, gente, embora a gente começa a achar que é muito próximo. Esse ano a gente pensou em alguma coisa, ano que vem está em sala de aula, não está não, né? As coisas, as grandes discussões que nós estamos fazendo vai refletir daqui a muito tempo ainda, infelizmente, no trabalho, né? É muito lento, eu acho muito lento, e até eu discuto assim em relação ao currículo, por exemplo, nosso currículo. Ele é muito, a gente está discutindo algumas coisas a nível de, tem 3 anos que a gente está discutindo que volta currículo, vai, volta, vai, e a gente ainda está, né? Então eu acho assim, em relação à experiência. Claro que nesse tempo, o que eu percebo? Nesses últimos, em relação ao PIBID, em relação, no caso, que eu estou falando, no meu caso da experiência da minha escola, é claro, tá, gente? Essa forma, esses últimos, principalmente do ano passado para agora, a gente já viu uma nova expectativa em relação à filosofia. Hoje já se discute a questão do livro didático, que antes, o primeiro ano que colocaram livro para o ensino médio, é a primeira coisa que eu ouvi, né?
falando assim, ó, vai ter livro para todo mundo, menos para filosofia, sociologia e inglês, tá? Aí a gente, tá, né? Não, livro de filosofia é muito caro, livro de filosofia, são as discussões que a gente ouvia. Então hoje a gente já vê que a gente caminhou. Não digo que caminhou muito, mas a gente está caminhando. Né? Isso eu acho que o importante, esse caminhar é muito importante. O Hernando colocou algumas experiências que estão acontecendo ainda, igual a filosofia para crianças. Ela começou nessa escola, a minha escola, ela já foi uma escola normal. E ele tinha um grupo de professores que começou lá, e eu até me surpreendi, porque eu nem sabia que ainda continuava, né? Que isso foi mais ou menos na década de 90. E aí, até hoje, então, foi assim, ainda há uma resistência, ainda há uma sementinha ainda, né, tentando ainda trabalhar com isso. Então, gente, em relação à experiência, eu digo para vocês que eu aprendo todo dia, sabe? Todo dia a gente está estudando, buscando alternativas. E o que eu vejo como professor é que a gente luta também com a questão da dificuldade, o que alguns dizem trágicos, né, com a falência, né, do interesse, a falência da escola como um interesse para o aluno. Então a gente tem buscado, igual o Hernando começou a falar da gente usar paródia, não sei o quê. A gente tem buscado a linguagem do aluno porque é dessa forma que ele vai entender. Que a gente, muitos colocavam a filosofia como algo chato, né? Eu gosto muito de começar o ano letivo com os alunos que nunca tiveram contato com filosofia. Eu peço assim, faz um desenho, fala uma palavra que representa filosofia. Eu já ouvi de tudo, né? Já ouvi, eu estava comentando, Bob Marley, abacaxi. Aí fala, Bob Marley, viagem, né? Professora, filosofia, aí filosofia é aquele velhinho, né? Filosofia vem à minha cabeça aquele velhinho de outro tempo que não tem muito para contribuir. E aí cada vez que eu tenho feito algumas brincadeiras dessa no início do ano, eu tenho visto que mudou também um pouquinho. Mas a forma dele demonstrar, que é o que eu estava falando, o que, como e quando, o como, vocês não sabem quais foram as experiências que eu já vi do Hernando. O Hernando, ele trabalha mais com escola particular, mas a gente tem um trabalho muito parecido. Então, de vez em quando aparece um trabalho de Nietzsche em scrapbook, por exemplo. Né? Pedir um scrapbook, aí todo mundo, professora, como o scrapbook é totalmente romântico, vai tacar o Nietzsche ali. E aí, de repente, quando eles começam a produzir, eu já ouvi alguns relatos interessantes que o aluno virou e falou para mim assim, professora, eu comecei a ler, eu pensava, quando eu comecei a colocar Nietzsche para um scrapbook, é que eu comecei a entender Nietzsche. Né? Aí, falando Nietzsche, não é tudo isso. E aí ele começou, sentou para falar explicar. Ele falou, o cara é gente como eu. Ele pensa em relação a isso, e começou a... Aí eu falei, ótimo, né? Porque eles colocavam como Nietzsche um negócio assim, fora do comum. Então essas experiências, esses relatos que a gente ouve, aí você fala, poxa, eu acho que de certa forma, mesmo que eu falei o como, vai interferir em todo o papel pedagógico, né? Mas é o que a gente tenta, né? A gente tem tentado aí. Eu vejo assim, eu ainda acredito muito, né? Que a gente ainda consiga muitas experiências. Aqui nem tem como a gente relatar tanta experiências que deram certo, e tem experiências, gente, também que não dá muito certo. Eu, particularmente, trabalho muito com a professora de literatura, e aí é uma coisa, eu já vi que dos anos que eu trabalhei diretamente com literatura, foi onde a gente obteve
os melhores resultados, né? Que é um trabalho interdisciplinar. A gente tem conseguido, e até o ano passado eu conseguia fazer com professores de Sociologia e História. Então, o menino consegue, o aluno consegue se situar mais, né? E quando a gente começa a falar um pouquinho de uma experiência só para fechar para vocês, uma coisa tão que eu falei assim, uma coisa que eu achava que era super torturante e eu vejo o menino se divertindo, é com a biografia dos filósofos. Eu falei, gente, no primeiro ano eu vi assim, eu falei, gente, aí um belo dia, minha filha está aqui, ela chegou em casa e falou, mãe, eu acho fantástico, ela estava fazendo o ensino médio, pesquisando um filósofo todo animado. Eu peguei e falei, eu vou levar isso, né? Vai que dá certo. E eu comecei, aí passei, fiz uma experiência com os alunos do primeiro ano, eles chegavam e se encantaram. Muitos chegaram e falavam, gente, esse é a questão do Nietzsche. Ele falava, gente, esse cara aqui, ele vivia no interior, foi relatar alguns filósofos que eram cientistas, e aí o cara morava lá no campo, de repente ele tem a ideia assim, e aí ele pegava, eu gostava do relato dele, que ele falou, o cara é muito cabuloso. E aí eles vinham contando como se fosse falando do vizinho dele. Então eu falei, gente, não é que mesmo a gente, aliás, a gente não acreditando nisso, os meninos falam, gente, o cara lá em 1800, não sei quanto, o cara pensava isso. Então, ele tem algum papel. E outra, eles identificam aquela pessoa como alguém que tinha uma ideia, como ele pode produzir ideia. Então, isso é muito importante, gente. E eu acho que o que eu posso, eu queria só, né, mas o meu lado mesmo, que eu falei, enquanto a gente está, claro que a gente está participando do processo, mas o meu é muito mais da sala de aula, do pessoal do PIBIT que tem ajudado pra caramba. A gente tem aprendido muito, né? E é isso.